Depois de aproximadamente 10 meses da morte da sargento Bruna Ploner no Centro Nacional de Paraquedismo em Boituva, o inquérito policial foi finalizado. Bruna era integrante do Exército Brasileiro, tinha muita experiência em saltos, mas não sobreviveu ao impacto no pouso. O documento tem mais de 200 páginas, com laudos e detalhes do voo e do pouso, desde os equipamentos usados e o tipo de manobras feitas por ela antes do acidente. Ao todo, foram 7 pessoas ouvidas e 8 perícias realizadas para a conclusão. Nós identificamos através do laudo feito pelo IML que a causa da morte foi politraumatismo em várias partes do corpo. Quando ela se chocou ao solo, devido à alta velocidade, que ela desceu com o velame aberto. O velame é uma parte do paraquedas, a parte de tecido, e foi encaminhada à perícia. Num primeiro momento, nós estávamos analisando, investigando se houve algum tipo de falha no equipamento. Foi descartada essa questão de falha porque não há nenhum rasgo e nenhum elemento que indique que o equipamento estava velho, apresentou algum defeito. Então, essa é a conclusão, que não houve falha no equipamento. Houve uma questão humana e climática que pode ter contribuído para esse evento morte. O inquérito da morte de Bruna Ploner também aponta a prática do crime de fraude processual por parte do Centro Nacional de Paraquedismo, de onde ela saiu e onde também caiu. Desde o início, nós identificamos que, quando esse acidente efetivamente ocorreu, ele demorou para ser acionada a polícia demorou para ser acionada e os vestígios do local foram apagados, foram lavados e colhidos por terceiros. Isso não deveria ter sido feito, porque todo local que tem um crime ou que tem um acidente grave, a perícia deve ser chamada primeiro, a polícia tem que ir lá para fazer o levantamento do local e colher todos os elementos para identificar efetivamente o que aconteceu e como aconteceu aquele evento. Outra conclusão do inquérito da Polícia Civil aqui de Boituva é sobre a falta de socorro apropriado e imediato. Inclusive, uma das pessoas ouvidas no inquérito é o marido de Bruna, que também é atleta e instrutor de paraquedismo. Para ele, uma ambulância fixa ou móvel poderia ter evitado a morte da sargento. O que acontece daqui para frente agora com a conclusão do inquérito? Todo o inquérito ele foi agora concluído, tá? E já foi, na verdade, encaminhado para a Justiça. E aí o Ministério Público e a Justiça vão analisar e verificar quais são as providências que serão tomadas daqui para frente. Durante as investigações sobre a morte da sargento, a Polícia Civil pediu a suspensão das atividades do Centro Nacional de Paraquedismo e exigiu uma ambulância permanente no local, o que foi negado pela Justiça. Bruna foi a primeira das 4 vítimas fatais envolvendo o Centro Nacional de Paraquedismo em 2022. Um mês após o acidente dela, uma aeronave com atletas e instrutores de paraquedismo que saiu do CNP fez um pouso de emergência na zona rural e 2 pessoas a bordo morreram. Em julho, mais uma morte, desta vez de um aluno de paraquedismo de 38 anos, que morreu ao cair sobre o telhado de uma casa na zona urbana de Boituva. Uma semana depois, a pedido da Polícia Civil, a Justiça determinou a suspensão das atividades no Centro Nacional de Paraquedismo por tempo indeterminado. O centro recorreu e voltou a funcionar normalmente no primeiro fim de semana de agosto.